analisando aqui a situação dele, cheguei lá, ele já com bastante soluço de novo, já começou a dar uns 40 minutos mais ou menos. Teve refluxo durante a noite. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? A ordem que é os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12x12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício. A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio, uma barulheira de 7 da manhã às 7 da noite. Então ele está aqui, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo o mundo sabe que tem problemas de saúde e que ainda assim é mantido num lugar como esse, como um cativeiro. Isso é desumano. Eu peço aí que as autoridades, que pelo menos aqueles que têm o poder, que mandam hoje na situação que está acontecendo, que tem um mínimo de humanidade com uma pessoa honesta e inocente que está aqui sem merecer. E que pelo menos coloque ele numa domiciliar humanitária, que é o mínimo, porque qualquer coisa que aconteça aqui dentro não é difícil acontecer. Isso aqui não é um filho falando algo para tentar fazer com que o pai saia daqui e volte para casa, não é isso. Não estão dando a seriedade necessária para a situação da saúde dele. Estava ali reclamando já de dor na virilha, já está aguardando o médico voltar para cá, para Brasília, para fazer uma nova avaliação nele. Então ele não tem a menor condição de ficar num lugar como esse, mesmo com toda a boa vontade dos policiais que estão aqui trabalhando, que estão cumprindo ordens. Pessoa que precisa de alimentação especial por causa da questão do fluxo intestinal dele, precisa de atenção 24 horas por dia. Em casa, pelo menos, ele está num ambiente onde mais pessoas podem estar ali cuidando dele, onde ele pode fazer um exercício, que é algo que é recomendação médica. Então ele é um inocente que não merece estar passando por isso. Fica aqui esse meu apelo para que as pessoas pelo menos cumpram a lei com relação a ele e deem a ele o que é de direito, porque ele está tendo um tratamento pior do que chefe de facção criminosa aqui no Brasil. Senador, o que o senhor trouxe para ele naquela caixa que o senhor buscou? Não, eu trouxe ali umas anotações para ele dar uma lida, tá? E nada demais não. Senador, ele falou o quê sobre o desconforto com a esposa dele e os senhores a respeito Não, ele não do tá, PL? ele não consegue acompanhar muito, né? Porque nesse cubículo que ele tá de 12 metros quadrados, até tem uma televisão, mas só consegue acompanhar a TV aberta. Então eu expliquei para ele o que tinha acontecido, mas e falei para ele que já me resolvi com a Michelle, pedi desculpas a ela também. A gente vai ter uma reunião hoje no PL para a gente criar, na verdade, uma rotina de tomar as decisões em conjunto. Então lá no Ceará, assim como em vários outros estados do Brasil, não tinha nenhuma decisão tomada, como não tem. E isso vai ser conversado entre a gente para depois o presidente Bolsonaro dar a palavra final, como eu sempre falei desde o início. Então acho que isso tudo eu gosto de ver pelo lado bom. O lado bom é que isso não vai se repetir e que a gente vai tomar decisões muito mais conscientes, ouvindo mais pessoas e o presidente resolvendo no final, e assim as chances de errar são menores. Senador, Mas ele confirmou o apoio dele, dessa reunião de apoio a Ciro? Mas não teve apoio a Ciro, o que tinha ali eram conversas. Não tinha decisão nenhuma tomada, como não tem até agora. E é isso que as pessoas precisam entender. E daqui a pouco a imprensa vai falar que Bolsonaro volta atrás. Não pode voltar atrás de algo que nunca foi. Então estou falando para vocês com todas as letras, alguém que está há mais de um ano fazendo conversa sobre os palantes nos estados, que não tem decisão tomada em lugar nenhum. Os cenários vão ser decididos com ele, de preferência saindo da boca dele quais são as decisões, e é isso que a gente vai trabalhar. Então não tem problema nenhum com a Michelle, é uma mulher que conquistou, que virou uma referência no país inteiro, que levou o movimento de mulheres por todo o Brasil, uma mulher respeitada, que tem uma boa imagem, que é um grande quadro sim do nosso partido e que tem um papel muito importante nesse momento do Brasil. A gente vai estar junto, não adianta quererem separar, divergências fazem parte, e a gente vai sentar, conversar e alinhar em todos os estados, incluindo o Ceará. Mas ela ontem emitiu uma nota e ela não voltou atrás, senador. Mas ela está tratando de uma coisa que a gente não está tratando. A minha questão foi a forma como as coisas aconteceram, não é
o possível palanque lá. E ela está partindo do princípio que já tinha uma decisão, que ela estava ouvindo de algumas pessoas que já existia essa decisão. Eu estou falando que não existia essa decisão, porque realmente não existiu, porque o presidente Bolsonaro pode aqui falar alguma coisa e contra qualquer decisão que tenham tomado sem a confirmação dele. E para mim isso é sagrado, não vai ter decisão nenhuma sem o presidente Bolsonaro falar qual é a decisão. E não tinha decisão sobre o Ceará. Qual foi a reação dele hoje, senador, quando o senhor falou com ele sobre esse caso? Não, ele sabia superfluamente. Eu expliquei para ele ali como tinha acontecido. Mas como que ele aí sabe ele disso, entende né? que ele vê TV aberta ali, né? Como eu falei no começo aqui. Então, pelo menos ali pelo que a TV aberta fala, ele tinha noção do que tinha acontecido, mas eu expliquei para ele que é algo que é muito pequeno, que mais uma vez mostra a importância de ele ter a palavra, de ele ser sempre a referência, para que não haja nenhuma divergência aqui fora. É o que ele falar, é o que a gente vai fazer. Senador, e com relação à questão de Jorge Messias, ao fato dele ser evangélico, tentar se aproximar ali do PL, Bolsonaro falou alguma coisa a respeito? Ele tem alguma oposição a esse nome? Não tratamos disso e eu já falei de público que meu voto é contra. Senador, com relação o PL do à senador anistia? Carlos Viana, aquela alternativa do Senado de revogar artigos... Olha, gente, o que a gente está pedindo lá para os presidentes da Câmara e do Senado? Cara, pauta qualquer coisa. Porque o processo legislativo, as emendas que a gente possa fazer, os aprimoramentos que são normais em qualquer projeto de lei, a gente vai para o voto. É isso que está sendo negado para a gente. O debate está interditado. Não nem começa na Câmara ou no Senado. Eu vou procurar de novo hoje o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, para relatar a situação que eu vi aqui, muito preocupante do meu pai, que a gente tem que tomar alguma decisão o mais rápido possível, seja ela qual for, e a gente vai continuar batalhando pela anistia total, porque as pessoas como o presidente Bolsonaro, as centenas de pessoas que continuam passando por um processo que foi completamente viciado, em que participaram do julgamento pessoas que são inimigas declaradas do presidente Bolsonaro, isso não pode ser admitido numa democracia, e a gente vai trabalhar assim pela redemocratização do nosso país, que começa com a aprovação da anistia total. Senador, o senhor falou do PL da anistia. Não, fica uma enrolação danada, uma indecisão, isso é que está angustiando todo mundo. Tem que tomar uma decisão, se não vai pautar, já fala que não vai pautar logo, a gente vai mudar a nossa estratégia de relacionamento dentro do Congresso. Não fica alimentando, dizendo que vai pautar e não pauta nunca. Então eu vou conversar de novo, de preferência pessoalmente, com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, porque as conversas que nós estávamos tendo, estava bem alinhado no sentido de pautar o parecer do relator, do deputado Paulinho da Força, para a gente ir para o voto e resolver como sempre foi. O plenário é soberano, quem tiver maioria vence o debate, vence o texto, e é isso que a gente está pedindo. Senador, o senhor falou do espaço aqui, a defesa, os filhos, além da prisão humanitária, vocês também pleitam, então, a transferência do ex-presidente para outro lugar? Não, para a casa dele, pelo menos, né? A domiciliar humanitária é isso que a gente está falando. Né? A alimentação dele já foi autorizada, a alimentação especial. Teve ali uma ordem truncada no meio do caminho, parece que mais no sentido de querer castigar ainda mais uma pessoa inocente que ele é, mas rapidamente foi contornado e a família está trazendo a alimentação dele aqui, especial por recomendação médica. Tá bom, gente? Vamos lá. Obrigado, tá? Obrigado. Os irmãos do senhor também conversaram com a Michelle? Eu não sei, eu falei longamente com a Michelle, não sei se a Michelle falou com os outros dois, mas minha conversa com ela foi boa. É assim que a gente resolve as coisas, com conversa franca. E eu com a Michelle não tenho nenhum problema, nem ela comigo, da gente se entender e estar com um discurso unificado para aquilo que a gente sabe que no fundo é melhor, né, para o nosso partido e para o nosso país. Mas houve uma união dos irmãos em cima do discurso. Mas a situação ali foi o que aconteceu. O ponto não foi o apoio ou não apoio a ninguém lá. O ponto foi a forma como aconteceu. Isso que eu estou insistindo em dizer, porque tem coisas que a gente tem que se resolver antes de levar para público. Tem coisas que não se resolvem em público assim. Não é esconder nada de ninguém. É porque senão isso é explorado contra a gente como está sendo. Obrigado, gente. Bom trabalho aí, tá? É de tarde, não sei o horário não, é de tarde. Acho que deve ser umas Com os presidentes também o senhor vai pedir ainda as reuniões, né? Eu vou ligar para eles agora. Mas 16 horas? A reunião? No PL, acho que é 2 ou 3 horas da tarde. Beleza, obrigado. Só para ver se eu entendi direito, até para ver se você também entendeu, porque tem coisas no Brasil que são tão absurdas que às vezes a gente tem que falar em voz alta pra gente mesmo escutar e ver se isso faz sentido. O cara é dono de um banco que deu um calote em milhares de pessoas, que roubou bilhões vendendo títulos falsos. Esse mesmo cara financiava e patrocinava eventos no qual compareciam e eram convidados ministros da nossa Suprema Corte. Lewandowski, ministro da Justiça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes.
Não só isso, também patrocinava jantares para essas pessoas. Um cara que estava à frente de um gigantesco esquema de um crime organizado. Tudo bem, de repente a polícia descobre e ele é preso. Poucos dias depois ele é solto. Descobre-se que uma das advogadas que defende o banco desse cara é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Tanto ela quanto ele, os dois sancionados como violadores de direitos humanos, pela lei Magnitsky. Aí o cara é solto. A imprensa publica ainda que ele foi festejar tomando um vinho. O cara que deu calote em milhares de pessoas, que roubou bilhões, é solto por uma juíza. Depois disso, descobre-se que o processo dele foi para o STF, mas ao invés de ir para as mãos do Cássio Nunes, que deveria ter ido, não, curiosamente, misteriosamente, vai parar nas mãos do Dias Toffoli. Dias Toffoli que sozinho conseguiu derrubar em 10 posições no ranking de combate à corrupção mundial a posição do Brasil, porque ele basicamente acabou com a luta contra a corrupção. Liberou, anulou todas as multas das empresas envolvidas na Lava Jato, anulou todas as provas contra os criminosos da Lava Jato. O Dias Toffoli é um passapano da Lava Jato da corrupção no Brasil. E aí o Dias Toffoli toma a seguinte decisão: colocar em sigilo absoluto esse julgamento, esse processo envolvendo o dono do Banco Master, que financiava eventos no qual o próprio Dias Toffoli ia. E que a esposa do Alexandre de Moraes é advogada, foi contratada pelo Banco Master. O cara saiu tranquilo. Esse final de semana, numa sexta-feira à noite, a juíza foi lá e liberou o cara. Enquanto isso, Bolsonaro tá preso. A cortina de fumaça tá lá. Estão tentando alimentar essa fumaça para ninguém prestar atenção que um dos maiores crimes já cometidos por um banco no Brasil está sendo protegido e blindado pela nossa Suprema Corte e a Justiça brasileira. Ah, sabe quem que foi solto recentemente também? A rainha do tráfico. Lembra aquela rainha do tráfico que foi lá, que veio aqui em Brasília com dinheiro do governo Lula? Tá liberada. Enquanto isso, o pessoal do governo à esquerda está blindando todos os corruptos do INSS, inclusive o irmão do Lula, que foi blindado pelo Messias, que o Lula quer colocar no STF. E está brigando com o Congresso, porque tem que aceitar o office boy dele no STF. Afinal de contas, o office boy dele protegeu o irmão dele durante um ano. Nada mais justo do que dar a ele uma cadeira na Suprema Corte Brasileira. Quando a gente resume assim, cara, você fica pensando, meu Deus, como que a gente chegou a esse ponto? De que forma, quando foi que a gente dormiu no ponto e parou de reagir, e parou de ficar indignado, de ficar revoltado e transformar essa revolta em ação? Talvez no momento que eles começaram a nos prender quando nós íamos para as ruas, ou começou a derrubar nossas redes e nos prender, nos colocar em inquérito, derrubar contas bancárias, quando a gente pega um celular e grava um vídeo falando exatamente o que eu estou falando agora, que nós estamos revoltados com tudo isso. E qualquer ação que a gente toma que começa a avançar no sentido de acabar com esse crime organizado que toma conta do Estado brasileiro, busca apreensão, derruba as redes, multa. Cara, é brincadeira. Enquanto isso, o general Heleno tá lá, preso no quartel. Bolsonaro preso numa salinha de 12 por 12, de 12 metros quadrados da Polícia Federal, doente, com refluxo, soluçando, com a saúde debilitada, mas o bonitão do Banco Master, que a advogada do banco é a esposa do Alexandre de Moraes, sai andando tranquilamente. O cara tava no avião para fugir do Brasil, mas ele pode ir para prisão domiciliar. Escuta de novo, vou repetir. Ele foi preso entrando num avião particular para fugir do Brasil. Você tá entendendo isso? Ele foi liberado para prisão domiciliar, enquanto Bolsonaro estava preso dentro de casa, com tornozeleira, com policiais no seu jardim, no seu quintal. Ele era um risco de fuga por causa de uma vigília.